Diz assim, irmãos, a palavra do nosso Deus. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas sem ira e sem animosidade. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas sem ira e sem animosidade. Amém. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Nós te damos graças, bendito Deus, pelo glorioso privilégio de podermos ouvir a Tua voz e sermos instruídos na verdade do Teu Evangelho. Tu que és o Senhor da igreja, o cabeça da igreja, aquele que governa e que nos dá instrução, porque Tu és o legislador da igreja. Segundo as normas que o Senhor nos deu, concede-nos pelo Teu Espírito discernimento e graça para compreendermos a Tua vontade e vivermos segundo ela para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Se há um tema, irmãos, que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela difere radicalmente do mundo da época em que nós vivemos, é o tema do papel da mulher, seja na igreja ou mesmo na família ou também na sociedade. Nós vivemos numa sociedade onde as barreiras de proteção estabelecidas pelo Senhor para que houvesse harmonia, essas barreiras foram rompidas, foram quebradas, a ponto de hoje não se saber mais definir o que é uma mulher. Quando você faz essa pergunta, até tem um documentário, não é, produzido por um americano chamado Matt Walsh, em que nesse documentário ele lida exatamente com essa pergunta: o que é uma mulher? E ele adentra as universidades americanas, os maiores centros de formação acadêmica dos Estados Unidos, em busca dessa resposta. E de modo impressionante, os homens não sabem mais o que significa a palavra mulher. Consequentemente, não conhece também os papéis e as funções que Deus estabeleceu para cada um deles, para o homem e para a mulher. Nós temos diante de nós um texto, irmãos, que é controverso, mas essa é a graça e a glória de pregar expositivamente. Eu diria para os irmãos, se eu pudesse escolher pregar sermões ali e acolá, esse seria um texto que eu trataria numa sala fechada dentro de EBD. Mas aqui essa é a palavra de Deus e a palavra de Deus tem que ser pregada toda e nós não podemos nos omitir de fazê-la em nenhuma circunstância. E nós temos a prerrogativa dada por Deus de fazer aquilo que é bom, que é santo e que edifica a igreja do Senhor. O texto começa com uma ordem interessante, apesar da expressão eu quero, né? A palavra querer aqui, usada pelo apóstolo Paulo, irmãos, representa o sentido de autoridade, é alguém que tem autoridade sobre a igreja. Não é um menino que tem aqui um desejo que se cumpra a sua vontade. Lembre-se quem é o apóstolo Paulo. Se você mantiver sua Bíblia aberta comigo no capítulo 1, no verso 1, ele diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Então, ele é apóstolo claramente de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Ele tem autoridade. Quem é o cabeça da igreja? É Cristo. O Senhor da igreja é Cristo. É muito claro isso em toda a Escritura, irmãos. Ele é o Senhor da igreja. Nem o pastor, nem o conselho de uma igreja, nem os presbíteros, nem o presbitério, nem o sínodo, nem o supremo concílio, ninguém é o cabeça da igreja a não ser Cristo. Cristo é o cabeça da igreja e Ele é quem governa a sua igreja.
O que nós temos de fazer em qualquer instância é nos submetermos à autoridade do governo, daquele que é legislador sobre a igreja. E não fazendo isso, nós nos opomos ao Senhor da igreja. E é por isso que aqui nós estamos ouvindo Paulo, que tem a autoridade de um apóstolo, dizendo: quero, portanto. As palavras do apóstolo Paulo, esse portanto aqui, irmãos, é como uma dobradiça de uma porta que conecta tanto os versos de 1 a 7 como os versos de 9 até o versículo 15. É uma dobradiça, então é uma discussão muito grande. Muitos pregadores, quando vão expor esse texto, eles põem do capítulo 2, de 1 a 8, não é? Mas eles reconhecem que o verso 8, ele é essa dobradiça, ele conecta o que foi dito do verso 1 a 7 e conecta o que vai ser dito do verso 9 em diante. Então, o que é que foi dito do verso 2, do capítulo 2, de 1 a 7? Foi dito sobre a doutrina da oração. O que é que Paulo diz no capítulo 2, verso 1, irmãos? Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Que coisa interessante aqui. A palavra homens aqui, irmãos, não é a mesma palavra para varões, que aqui são homens usada no capítulo 2, verso 8. Enquanto a palavra lá é a palavra para antropos, aqui é a palavra andros, isto é, o sentido aqui é outro. Enquanto um é no sentido genérico, raça, a raça humana. Então veja o que ele diz no verso 1. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Esses homens aqui, ele está falando de um gênero, isto é, masculino, em detrimento do feminino. Ele está falando de toda a raça humana. Eu preciso suplicar a Deus por todos. Veja o que ele diz no verso 4 ainda. Ele diz: ora, o qual seja que todos os homens sejam salvos. Ora, esse todos os homens aqui, entenda, não é todo o de sexo masculino ou de gênero masculino, não. Aqui é todos os homens, em toda a raça, todos os povos. E aí o verso 5 de novo. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Então, aqui Cristo não é mediador entre Deus e os de sexo masculino. Ele é mediador entre Deus e todos os homens. Então, Paulo está dizendo primeiro, irmãos, do verso 1 ao 7, que nós devemos orar por todos, que o Senhor Jesus Cristo morreu por todos, isto é, toda a raça, todos os povos, não por todo o mundo em particular, mas por todos os povos da terra, e que Ele mandou pregar o Evangelho a todos os homens. Veja o verso 7 como encerra: para isto fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios, na fé e na verdade. Porque o Senhor quer salvar os gentios, não apenas os judeus, daí todos os homens estão inseridos aqui, todos os homens, não apenas judeus, mas também os gentios. Agora Paulo vai mostrar um aspecto ético desse princípio. Porque qual é a questão que Paulo está levantando aqui, irmãos? Vamos ter que relembrar isso de vez em quando na exposição dessa carta. O que Paulo está tratando aqui na igreja, escrevendo a Timóteo, na igreja de Éfeso? Qual o ponto de Paulo aqui? O ponto para o apóstolo Paulo é: eu posso tardar em chegar aí, e por isso eu estou te escrevendo, para que você saiba como você deve se portar e conduzir a igreja de Cristo. Veja o verso capítulo 3 dessa carta, verso 14 e 15, ele diz: escrevo-te estas coisas esperando em ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Eu estou te dando orientações, caso eu tarde, você saiba como você deve proceder na casa de Deus. Então agora, Paulo está orientando a igreja como ela deve adorar o Senhor, como ela deve cultuar o Senhor. Ele está dando instruções específicas aqui. Ora, veja então no verso 8, voltemos ao texto, quando ele diz: quero, portanto, que os varões... Então, varões aqui, irmãos, a palavra homens aqui, até a nossa tradução dá uma ajuda. Ela poderia traduzir, quero que os homens, né? E aí daria uma ideia muito geral, mas ele coloca varões exatamente para distinguir dos termos anteriores. Por que isso é tão importante? Porque veja o que ele vai dizer no verso 9: da mesma sorte que as
mulheres. Então aqui ele está lidando com o que os homens devem fazer e o que as mulheres devem fazer. O que é requerido delas e o que é requerido deles. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está instruindo a igreja que quem lidera o culto público são os homens. Quem lidera o culto público são os homens. É por isso que Paulo vai dizer, irmãos, só para você entender, vamos lidar com isso um pouco mais detalhado, mas, por favor, no versículo 11 e 12, ele diz: a mulher aprenda em silêncio com toda a submissão e não permito que a mulher ensine nem exerça a autoridade de homem. Eu não permito que isso aconteça, Paulo está dizendo, eu estou instruindo a igreja, mostrando quem deve conduzir o culto ao Senhor e por que as mulheres não devem fazer isso. E os argumentos que ele vai dar são muito claros aqui, não vamos entrar neles agora, porque trataremos disso no momento oportuno. E o que é requerido aqui, irmãos? Não é? Isso, aqui a ênfase é simples. Ele aponta o argumento anterior, como já falamos, e, ao mesmo tempo, coordena aquilo que vai ser ensinado na sequência. Certo? O que vai ser ensinado na sequência. Qual a ênfase, então, do que Paulo está ensinando aos homens aqui? Veja a sequência do verso 8. Quero, portanto, que os varões façam o quê? Orem. Então, é engraçado porque orar aqui, irmãos, alguém diz assim, pastor, mas as mulheres não podem orar, claro, e devem orar, existem mulheres de oração, isso é claro. O que Paulo está tratando aqui é na direção do culto. É como o culto é dirigido. Não é? A oração, irmãos, aqui, ela tem um papel muito claro de autoridade. E esse que ora, entenda, irmãos, não são simplesmente varões, não é porque é homem que deve conduzir o culto, mas são homens, e Paulo vai lidar com isso muito claramente no texto. Por favor, abra sua Bíblia comigo, por favor, no texto, ainda em Timóteo, na carta de Paulo a Timóteo. E você vai encontrar, por exemplo, no capítulo 4, verso 14, ele diz assim: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Veja, ele foi separado pelo presbitério para esse fim. Não é porque é homem que vai dirigir, entenda isso, mas dentre os varões, ele vai escolher aqueles que vão conduzir a igreja de Cristo. Então, esse é o ponto, né? Esse é o grande ponto. Eu sempre, quando as pessoas queriam sempre me pegar nessas pegadinhas, né, para saber se eu era neopuritano, né? É sempre assim, né? Aí dizia assim, pastor, e o senhor acha que a mulher pode orar no culto público? Eu dizia, mulher nem homem, só o pastor. Ficava confuso, mas eles entendiam mais ou menos o que eu estava dizendo. Não é mulher nem homem, é aqueles que são ordenados para esse fim, no culto público. O grande passo aqui, ainda veja, na mesma carta, no capítulo 5, verso 22, 1 Timóteo 5, 22, diz assim, a ninguém impunhas precipitadamente as mãos, não te tornes cúmplice de pecados de outrem, conserva-te a ti mesmo puro. Ora, não te precipite em impor as mãos sobre alguém. Porque uma vez que você impor as mãos sobre ele, ele vai ter autoridade para pregar e para conduzir a igreja e para orar na casa do Senhor. Se você impor as mãos, isso vai acontecer. Então, não te precipites nisso. Entenda, irmãos, então, o que ele está dizendo aqui, que os varões orem. Mas é um elemento importante, porque não é apenas orar que está em xeque aqui, irmãos, mas também, não é? Aqui também estão associados as outras partes do culto. Não é? Eu queria que você prestasse atenção comigo nisso. Por exemplo, verso 12, ainda do capítulo 1, por favor. 1 Timóteo 1, verso 12, diz assim, desculpa, não é capítulo 1, é capítulo 2, verso 12, ele diz assim, e não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Perceba que isso envolve ensino, então, não é ele apenas que vai orar, ele que vai ensinar. Mas não para aí. Capítulo 3, verso 2, vamos lá, capítulo 3, verso 2.
Ele diz assim: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Esse homem, ele é aquele que vai instruir a igreja, ele é apto para ensinar. Não apenas isso, irmãos, não apenas isso. Acompanhe comigo ainda no capítulo 4 da mesma carta, capítulo 4, verso 11 até o verso 16, mas particularmente o verso 13 e 14. 1 Timóteo 4, 11 a 16 diz assim: ordena e ensina estas coisas. Veja, ele está dizendo a Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Veja, ele está dando essa... Timóteo, isso é que você deve fazer. Ele não apenas ora, ele deve também aplicar-se ao estudo e ao ensino e à pregação da palavra. É isso que é dado ao homem fazer, aos varões que foram chamados por Deus para esse fim, os que tiveram a imposição de mãos do presbitério para esse fim. Então, para que os irmãos entendam bem isso, o nosso catecismo maior, é claro que talvez você não tenha em mãos, que não precisa ter, não é? Mas no nosso catecismo maior, perguntas 155 e 156. Veja como os nossos pais do passado entendiam essas coisas todas que nós estamos falando. E aqui se resume toda a nossa doutrina. Pergunta 155 do catecismo maior: como a palavra de Deus se torna eficaz para a salvação? O Espírito de Deus torna a leitura e especialmente a pregação da palavra, um meio eficaz para iluminar, convencer e humilhar os pecadores, para lhes tirar toda a confiança em si mesmos e os atrair a Cristo, para os conformar à sua imagem e os sujeitar à sua vontade, para os fortalecer contra as tentações e corrupções, para os edificar na graça e estabelecer os seus corações em santidade e conforto mediante a fé para a salvação. E aí vem a pergunta 156. A palavra de Deus deve ser lida por todos? E o contexto é sempre culto público, tá certo? Vou repetir, sempre culto público. Pergunta 156. A palavra de Deus deve ser lida por todos? A resposta: embora não seja permitido a todos lerem a palavra publicamente, à congregação, contudo os homens de todas as condições têm obrigação de lê-la em particular, para si mesmo e com as suas famílias, e para este fim, as Santas Escrituras devem ser traduzidas das línguas originais para as línguas vulgares. Entende? A leitura autoritativa no culto público, ela é feita por aquele que prega a palavra e que vai orar. Vocês já perceberam como muitas vezes as pessoas dizem da nossa igreja: é tão estranho a igreja presbiteriana da Aliança, que só o pastor faz tudo. Mas não é porque eu quero, simplesmente, irmãos, é porque essa é a vontade de Deus. É assim que deve ser. Não fazer isso é desobedecer a palavra do Senhor, é seguir o fluxo do mundo, é se submeter a uma postura de um mundo decadente que cada vez mais não sabe nem mais identificar a diferença de um homem para uma mulher. Imagina o papel de uma mulher e de um homem no culto público. Esses querem governar a igreja, que não sabe dizer o que é uma mulher, eles querem dizer quem deve orar no culto. Não caiam nessa pressão, porque isso trará grandes prejuízos para o povo de Deus. Para o povo de Deus. Repetindo apenas o início da resposta a 156. Embora não sejam permitidos a todos lerem a palavra publicamente à congregação, contudo, os homens de todas as condições devem fazê-la privadamente. Em casa, a família, individualmente devem fazer. Ora, você vai ouvir as palavras, então, dos apóstolos ali em Atos, no capítulo 6, particularmente. Quando surge uma questão que começa a gerar, que dá origem ao diaconato na igreja. No Novo Testamento, claramente. As mulheres, as viúvas helênicas estavam sendo preteridas, porque somente as viúvas dos judeus estavam sendo cuidadas naquele contexto. Então, chega a seguinte reclamação para os apóstolos:
está havendo injustiça no nosso meio. O que é que os apóstolos dizem? Não é justo que deixemos de orar, deixemos a palavra e a oração para servirmos à mesa. Escolham 6 homens cheios do Espírito Santo que façam isso. Você percebe como eles juntam as duas coisas? Não deixemos da oração e da palavra, a palavra e a oração. Eu posso já fazer uma aplicação direta, irmãos. Às vezes nós temos tanto privilégio, às vezes esse papel é que nós temos de pregar a palavra e de orar. Eu diria assim, que é um dos mais preciosos e mais difíceis. Mas talvez vocês não tenham a oportunidade que eu tenho de orar nos domingos, nas quartas-feiras, quando estou preparando o sermão. Mas uma marca do pregador não é só o domínio da palavra, é uma vida de oração. Ele precisa viver uma vida de oração. Essa é uma das partes mais difíceis, porque pregar a palavra é público, mas a vida de oração, ela é reservada, e nós podemos orar em público sem ter uma vida de oração particular. Isso é sério, essa é a causa de muitas tragédias nas igrejas e de frustrações no ministério. O apóstolo Paulo então diz à igreja: eu quero, portanto, que os varões orem em todo lugar. É onde agora ele diz que orem, irmãos, aonde? Em todo lugar. A ênfase aqui está exatamente nessa expressão, em todo lugar. O que alguém, e aí alguém desavisado pode imaginar, veja, o apóstolo Paulo está falando, ele não está se referindo aqui ao culto público, ele está falando em vários lugares, orar em casa, na família. Como aspecto geral, isso não está errado, mas não é isso que ele está dizendo aqui. Lembre-se, irmãos, o que vem o verso 7, o apóstolo Paulo diz assim: eu sou pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios. O que é que Paulo está dizendo? Esse evangelho vai ser pregado em todo lugar. Você lembra das palavras de Cristo à mulher samaritana? Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos. Deus é espírito e seus adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Já chegou a hora que não é nem aqui nem ali, mas os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e verdade, isto é, em todo lugar. O nome do Senhor vai ser buscado em todo lugar. Para que você entenda um pouco mais do que Paulo está dizendo aqui, queria que você lesse as Escrituras comigo, Romanos 16, 3-5. Veja o que Paulo está querendo dizer com essa expressão em todo lugar. Ele diz assim: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Verso 4, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. A igreja entre os gentios, saudai a igreja que se reúne na casa dele. Daí você entende, já não é mais na sinagoga, já não é mais ali, irmãos, na casa dos judeus, já não é mais simplesmente no aspecto externo, agora em casa, a igreja que é fundada em casa, em todo lugar. Ainda, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, a gente leu Romanos 16, 3-5, agora, primeira carta de Paulo aos Coríntios 16, 19, diz assim: as igrejas da Ásia vos saúdam, no Senhor muitos vos saúdam, no Senhor muito vos saúdam, Áquila e Priscila, e bem assim, a igreja que está na casa deles, a igreja que está na casa deles. Você vai encontrar em Colossenses 4, verso 15, saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa. Em sua casa. Provavelmente, irmãos, isso traz consigo um fundamento lá do Antigo Testamento, porque era essa a ordem de Deus desde o Antigo Testamento.
E onde se encontra isso? Por favor, em 2 lugares eu queria que você, sem desmarcar Timóteo, fosse comigo lá no Antigo Testamento para ver que isso tem fundamento lá atrás. Êxodo capítulo 20, verso 14. Êxodo capítulo 20, versículo 14, diz assim a palavra do nosso Deus. Desculpa, Êxodo 20, verso 24, não 14. Êxodo 20, verso 24, diz assim: não fareis um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois. Aonde, irmãos? Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome. Vocês vão fazer isso, sabe aonde? Em todo o lugar onde fizer celebrar a memória do meu nome. Mas não para aqui ainda. Talvez o texto mais clássico seja Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Malaquias 1, verso 11. Malaquias 1, 11 diz assim: mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre as nações o meu nome é grande em todo lugar. Eu quero, portanto, que os varões orem em todo lugar. O apóstolo Paulo não apenas diz, irmãos, o que os homens devem fazer, os que foram chamados para esse fim, ordenados para esse fim, mas ele diz como eles devem fazer. Paulo não diz apenas façam, ele diz agora façam dessa maneira. Sabe como? Aí vem a última parte do texto: levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Essa expressão, levantando as mãos, isso diz respeito à postura. William Hendricks, no comentário dele de Timóteo, ele faz um levantamento de todas as posturas de oração, desde o Antigo até o Novo Testamento. Eu vou citar algumas que ele levanta, porque são muitas de fato, e todas elas têm versículos e versículos e versículos. A primeira ele diz, em pé. A segunda, as mãos estendidas, erguidas para o céu. A terceira, cabeça inclinada. Quarta, os olhos erguidos para o céu. 5, de joelhos. 6, prostrado com o rosto em terra. 7, você vai encontrar ajoelhado com o rosto entre os joelhos, de pé ao longe, batendo no peito, como o publicano faz em Lucas 18. A referência às mãos, irmãos, serve para transmitir sua preocupação com a santidade. Mãos santas, que coisa interessante, porque os nossos gestos precisam expressar o que está de fato no nosso coração. É por isso que você vai ter negativamente e positivamente essas referências no Antigo Testamento. Então, por exemplo, um texto positivo, negativo e outro positivo. Veja lá, Isaías capítulo 1, verso 15 a 16. Ele diz assim, Isaías 1, 15 a 16. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Você entende? Então, quando vocês se apresentam a mim, essa postura de vocês no culto, quando vocês estendem as mãos para mim, eu não atendo às suas orações, porque suas mãos estão contaminadas de sangue. O que vocês fazem não está de acordo com a verdade. Vocês são impedidos de cumprir aquilo que é ordenado. Aí o aspecto positivo está lá no Salmo de número 24, verso 3 e 5, quando o salmista diz, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas.
E o que essas mãos precisam representar, irmãos? O que essas mãos precisam representar? Precisam representar santidade. Santidade. E como isso deve acontecer? O que é, então, como ele descreve essas mãos santas? Sem ira e sem animosidade. Sem ira e sem animosidade. O que exatamente o apóstolo Paulo nos ensina aqui sobre essa expressão, sem ira e sem animosidade? A expressão aqui, primeiro, irmãos, é importante nós frisarmos, né, que o apóstolo Paulo ele tem em mente um princípio. O princípio é que não se impeça a tais coisas. O que pode impedir que a oração feita por aqueles que foram chamados por Deus para fazer sejam feitas, quando elas não são feitas conforme o que Deus requer? O que impede as nossas orações, irmãos? São os nossos conflitos, as guerras pessoais, intriga entre irmãos, quando nós não perdoamos os nossos ofensores. O Senhor Jesus nos instrui sobre isso muitas vezes, não é? Então, o que é que eu devo fazer? A atitude que deve ser manifestada por aqueles irmãos que levantam as mãos em oração, não é? É que há um impedimento. Há um impedimento, que se as minhas mãos são levantadas e há ira no meu coração, isso não vai acontecer. Há impedimento aqui, que precisa ser removido urgentemente. Precisa ser removido urgentemente. E o que eu tenho que fazer então para que isso volte? Primeiro, irmãos, para que seja removido, é preciso que haja perdão. A pessoa que me conduziu e me fez ficar irado, mesmo que ela não se arrependa dos seus pecados, o meu coração precisa estar livre. Eu preciso estar disposto. Isso não pode mais ser a motivação da minha alma, o desejo do mal, de vingança. Mesmo que não haja reconciliação da parte daquele que ora, é necessário que o impedimento seja removido. É por isso que as orações não são ouvidas na casa de Deus, porque levantamos as nossas mãos com ira. Com ira. Animosidade é um termo muito interessante. Você sabe que, por exemplo, Matthew Henry traduz aqui como dúvida, não é? Essa expressão, mas mesmo ele, ali ele diz que pode ser também animosidade ou mesmo intrigas, né? Então, me parece que dúvida ali não é o ponto em tela. Ele coloca as duas opções, né? Uma coisa ou outra, mas olhando para a maioria dos estudiosos, eles entendem que o par não combina muito bem a ideia de ira e dúvida, e sem ira e sem dúvida, não é? O que ele está dizendo o princípio é tudo aquilo que impede, e aqui Paulo está estabelecendo não todo o conceito, ele não está criando aqui uma regra definitiva e particular, dizendo, irmãos, só isso impede que a oração seja conduzida na casa de Deus. Não, ele está dando o básico. Ele está dizendo, fuja de todo o pecado que impede que a oração seja realizada. Que as suas mãos não sejam levantadas em santidade. Fuja de todos eles. E aqui o apóstolo Paulo, então, nos faz pensar, irmãos, eu diria de modo preciosíssimo, não é? Em dois textos que eu queria que nós frisássemos juntos aqui. Primeiro, a primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, verso 7.
a primeira carta do apóstolo Paulo, primeira carta de Pedro, na realidade, capítulo 3, verso 7. Veja o que diz o apóstolo Pedro. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com a dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que se não interrompam as vossas orações, para que as vossas orações não se interrompam. Para que não haja aqui, em hipótese alguma, uma interrupção por causa da maneira como eu trato a minha esposa. Pedro está dizendo, as suas orações são interrompidas. Você sabe, irmãos, levantai as mãos santas sem ira e sem animosidade, porque o que Paulo está dizendo, eu estou dando o básico para que vocês entendam, para que não se impeça a igreja de orar. Tudo o que impede uma vida de oração tem que ser removida. Ainda, Malaquias, irmãos, no capítulo 3, por favor. Malaquias, no capítulo 3. O texto de Malaquias, ele tem um detalhe interessante, né? Deixa só eu... Malaquias 3 diz assim: só um momento, por favor. Capítulo 2, irmãos, desculpa, Malaquias capítulo 2, a partir do verso 1, veja o que diz o texto. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento. Se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração, dá honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos. Enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. E amaldiçoarei as vossas bênçãos, já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz, ambas lhe dei eu, para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. Perceba aqui, irmãos, ele está dizendo, por causa dos vossos pecados, tudo que vocês me oferecem eu não recebo. Tudo que vocês me oferecem eu não recebo. E eu jogo o excremento no seu rosto. Veja o verso 7, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos, violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Agora acompanhe ainda o verso 10, para você entender a advertência contra a infidelidade conjugal, como Pedro também lhe associa aqui. Não temos nós todos o mesmo Pai, não nos criou o mesmo Deus, porque seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais. Judá tem sido desleal e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com adoradora de deuses estranhos. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos. Seja quem for, o que apresenta ofertas ao Senhor, o Senhor eliminará. Verso 13,
ainda fazei isto: cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer a vossa mão. Veja, ele não aceita com prazer o que vem da vossa mão. Eis que vocês choram e suplicam, e ele não atende. Sabe por quê? Porque não há mais comunhão. Por que não há comunhão? Verso 14. E perguntaste por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Você sabe por que o Senhor não recebe isso de ti? Porque fostes infiel. Você sabe por que as minhas orações são interrompidas? Porque eu não respeito a minha esposa. Paulo está dizendo lá, como um princípio geral, eu quero, entretanto, que os varões orem em todo lugar, com mãos santas, sem ira e sem animosidade. Porque essas coisas, elas interrompem a ação de Deus no meio da igreja. Eu não aceito a vossa oração. O Senhor Jesus Cristo nos ensina, se você vai trazer uma oferta e lembra que tem alguém, que você tem um problema com alguém, deixa a oferta de lado, reconcilia-te com ele e depois volta e oferta ao Senhor. Porque não vai ser recebida. Assim é a oração, com choro, com súplicas, mas não tem arrependimento verdadeiro. Homens que foram chamados para esse ministério, não pensem vocês que é apenas cumprir o papel de homem, mas cumprir como o Senhor requer. Não é apenas ter a autoridade para orar, mas orar como o Senhor requer. Não é apenas ter o poder e a autoridade para pregar, mas como o Senhor requer. Para que não se interrompam as comunicações no meio da igreja. Irmãos, eu preciso terminar, e terminar com esperança, que não tem outra forma. É como diz o verso 5 do capítulo 2 da primeira carta de Paulo a Timóteo. Ele diz assim: porquanto há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Esse é o pastor da igreja. A Bíblia diz que ele vive a interceder por nós, e as suas orações não são interrompidas. A Bíblia diz que ele é o pregador da igreja, é ele quem evangeliza a igreja, e a sua pregação é poderosíssima para salvar. Graças a Deus por Jesus Cristo. Como nós que fomos chamados para esse ministério, devemos zelar em fazer o nome do nosso Salvador grande e engrandecido no meio da igreja e no nosso lar. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor nesse momento, irmãos. Nós te exaltamos, ó Deus, por tua bondade e misericórdia para conosco, pelo privilégio de podermos ouvir a tua voz, a tua santa e poderosa voz.
que todas as barreiras e todos os impedimentos sejam arrancados do nosso meio. Santifica-nos, Senhor Deus, são grandes os desafios, mas aquilo que a igreja mais precisa de um pastor é que ele seja um homem santo. Tem piedade de nós, Senhor. Tem piedade de nós. Socorre-nos nas nossas fraquezas. Abençoa os maridos, para que eles cuidem das suas esposas, a fim de que suas orações não sejam interrompidas. Que eles amem a mulher da mocidade, zelem por ela, e respeitem, e cuidem. Que haja restauração no meio da igreja, não haja, Senhor Deus, no nosso meio, inimizade a tal ponto de não conseguirmos orar. Tem piedade de nós. Restaura a sorte da igreja, o teu povo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus.